Olha, esse mundo não gira, ele capota às vezes. Eu tô aqui rindo à toa porque o que o Bolsonaro fez hoje pra mim é inacreditável. O Bolsonaro compartilhou nas redes sociais dele as mensagens da Vaza Jato para dizer que os procuradores da Lava Jato estavam perseguindo o Bolsonaro. O Bolsonaro está publicando agora mensagens da Vaza Jato dizendo, eu não sei como ele teve acesso a essas mensagens, mas no link que o Bolsonaro publica diz que o Oswaldo Eustáquio teve acesso a essas mensagens. Olha, eu não tô nem muito acreditando no que tá escrito ali, mas é coisa bem boba. O Bolsonaro pegou umas 3 mensagens bem bobas e começou a bater no Moro e no Dallagnol. Eu vou mostrar aqui já já a publicação do Bolsonaro, ele mesmo batendo no Moro e no Dallagnol, inclusive ele escreve Dallagnol errado umas 2, 3 vezes, e depois a matéria que o Bolsonaro publicou. O Bolsonaro entra agora na linha de frente contra os lavajatistas. Sabe por quê? Para o Bolsonaro agradar o Centrão. O Bolsonaro sabe que o Centrão quer acabar com a Lava Jato. Inclusive, o Bolsonaro colocou como líder do governo Bolsonaro como que é o nome dele? Ricardo Barros, que era braço direito do Michel Temer, do Partido Progressista. E ele, Ricardo Barros, inclusive, ele já falou em 2 entrevistas. Eu mostrei aqui, quem viu o vídeo, quem assiste o canal sempre deve se lembrar. Ele falou em 2 entrevistas que o Sérgio Moro fez é imperdoável, isso jamais pode acontecer de novo, porque o Sérgio Moro tirou o Lula da eleição, com o apoio do STF e tudo, para que o Lula não fosse eleito presidente. Que isso mudou o resultado da eleição. Quem fala isso é o líder do governo Bolsonaro. Fala, caramba, o líder do governo Bolsonaro fala 2 vezes em entrevistas distintas que o Bolsonaro só é presidente por causa do Sérgio Moro. Aí vem o Bolsonaro hoje, já eu vou mostrar o post direto do Facebook do Bolsonaro e você vai falar, meu Deus do céu, quem escreve essa série chamada Brasil deve ser um gênio, porque olha, cada volta que esse mundão dá. Imagina, no dia 1º de janeiro de 2019, naquele dia em que o Bolsonaro assumiu a presidência, em que o fascismo chegou ao poder no Brasil, com Sérgio Moro ministro ao lado dele, com o mercado financeiro empurrando, com apoio total de Globo, Folha, Estadão, Jovem Pan, Record, SBT, Band, de toda a mídia corporativa, a grande mídia brasileira, com apoio do Centrão, inclusive o Bolsonaro, os bolsonaristas ajudaram a eleger o Rodrigo Maia presidente da Câmara em 2019. Você imaginava que 2 anos depois estaria completamente destroçado todas essas alianças? O Bolsonaro agora é inimigo do mercado financeiro, ele é inimigo de boa parte do Centrão, ele é inimigo da Globo e ele é inimigo mortal, principalmente da Lava Jato. Porque da Globo, do mercado financeiro e tudo mais, a gente sabe que quando eles precisam, eles se aliam ao fascismo. Mas o Sérgio Moro, que é fascista também, ele é o principal rival do Bolsonaro agora e o Bolsonaro vai pra cima. Eu vou mostrar as publicações, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Moro? Se inscreve no canal e curte o vídeo. Eu também quero ver a casa cair pro Bolsonaro. Vamos lembrar que, como disse o líder do governo Bolsonaro, o Bolsonaro não estaria ali se não fosse o senhor Sérgio Moro. Então, se você é contra toda essa corja que tá aí saqueando o Brasil, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos pra cima deles. Aqui a gente faz oposição a eles todos os dias. Tem mais de 100 vídeos aqui mostrando a inocência do Lula e mostrando os crimes da Vaza Jato. Tem mais de 100 vídeos aqui nesse canal. E perdi a conta de quantos denunciando o governo Bolsonaro. E hoje, de manhã, nosso carro de som rodou denunciando o governo Bolsonaro em Madureira. Eu vou mostrar aqui um trecho curtinho, ó, de 10 segundinhos, não vai nem incomodar ninguém. De como foi o nosso carro de som rodando hoje em Madureira. Olha só que legal. Só temos inflação e desemprego. E a vacina que salvaria a economia... Madureira! Não comprou. Fique ligado. Tá aqui o texto do carro de som, fala sobre falta de vacina, fala sobre o desastre econômico do Brasil, fala sobre os crimes do Bolsonaro, e a gente tá rodando em vários locais. Madureira é bom, que é um lugar que tem muita gente, parece um formigueiro, é Madureira, e nós rodamos lá hoje. Amanhã estaremos em Salvador, denunciando os crimes do governo Bolsonaro. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o nosso Pix. O Pix é o e-mail apoie@plantãobrasil.net, deixa também PicPay, apoie conta bancária para a gente ampliar essas ações contra o bolsonarismo, porque ele é cria de Sérgio Moro. E o Bolsonaro, eu vou mostrar agora, direto do Facebook do Bolsonaro. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Olha só aqui que o Bolsonaro publicou hoje. Quem quiser, pausa para ler. Mas eu vou ler aqui, que ninguém também tem pachorra de ficar, paciência de ficar lendo coisa do Bolsonaro, né? Mas eu leio aqui para você, ó, vale a inscrição. Olha, a perseguição à família Bolsonaro se mostra em vários diálogos entre Dallagnol e membros do Ministério Público. Além de quebra criminosa de sigilos, mentira, a tentativa de cooptar o entorno do presidente da República para a escolha do PGR em 2019. Essa parte é verdade. Dallagnol querer
dizer ser brincadeira tais diálogos demonstra querer fugir de sua responsabilidade. Olha, isso tem cara que foi escrito pelo Carlos, mas tem uma cara. Os diálogos do vazamento da família ocorreu em 2019, faltou na aula de português, onde o Bolsonaro já era presidente da República. Isso é crime. Aqui na última linha você consegue ver que não deu. Os diálogos, dá pra ler aqui? Os diálogos ocorreu em 2019, bem nessa linha aqui onde está o meu dedo. O Carluxo faltou na escola, né? Aí ele publica um link aqui. O que o Bolsonaro quer é usar tudo isso para tentar salvar a pele do Flávio. Mas ontem eu já mostrei o que aconteceu. Mesmo a STJ anulando todo o caso Flávio Bolsonaro, tudo, tem uma prova que vem de outro caso, que é uma prova que, por azar do Bolsonaro, aí sim eu posso falar, é coisa do acaso que aquilo aconteceu, porque justo numa operação contra a milícia de Rio das Pedras, a milícia que o Adriano da Nóbrega montou com a ajuda do Flávio Bolsonaro, e o Ministério Público provou que foi com dinheiro das rachadinhas, numa operação contra aquela milícia que não tinha nada a ver com rachadinhas, aprenderam o celular da mãe do Adriano da Nóbrega e ela estava falando com o Queiroz sobre o quê? Ela podia estar falando com o Queiroz sobre qualquer outra coisa, sobre cozinha, sobre culinária, mas não. Ela estava falando sobre os pagamentos da rachadinha. Quer dizer, o Ministério Público só com essa prova pode começar uma investigação e provar os crimes do Flávio Bolsonaro sem os relatórios do COAF, sem as quebras de sigilo que o STJ anulou, sem nada disso. O Bolsonaro está tentando usar essas mensagens, eu mostro aqui o link, é um link de um portal bolsonarista chamado Agora Paraná. Esse link diz que o Oswaldo Eustáquio teve acesso a essas mensagens em novembro. E aí, eles tentam fazer uma conexão como se o Oswaldo Eustáquio tivesse sido preso porque teve acesso a essas mensagens. Isso é mentira. O Oswaldo Eustáquio foi preso porque cometeu crimes. E aí o Bolsonaro, para tentar meio que defender o Daniel Silveira, eles dizem que o Daniel Silveira ia expor isso em plenário uma semana depois do carnaval, mas que foi preso antes para que não expusesse isso em plenário. Olha, umas coisas de louco que o Bolsonaro ele cria umas... na internet, nas redes sociais, isso é chamado de fanfic. Sabe o que é fanfic? Fanfic começou em gente que assiste série, quando os fãs começavam a criar uma ficção paralela à série para tentar explicar alguma coisa de uma série. Fanfic na política a gente usa como isso. O Bolsonaro tenta, para explicar a falcatrua do Flávio Bolsonaro, ele tenta culpar os procuradores da Lava Jato. Não tem nada a ver. Por quê? Porque numa conversa, e aí, vindo do Bolsonaro, a gente nunca acredita se é real ou não, mas é uma coisa boba. Em 22 de janeiro de 2019, o Dallagnol estava conversando com o pessoal. Quem quiser pausa aqui para ler, eu não consigo ler porque fica ao contrário quando eu mostro para vocês. Mas olha, identificamos a fonte do vazamento dos dados da família Bolsonaro, COAF e Ministério Público juntos. Aí o Robertson Pozobon fala hahaha e a Jerusa fala kkk. Tá, só que tem uma coisa. Para qualquer procurador é fácil identificar quem foi o vazamento, porque eles tinham um amigo lá no COAF, na Receita Federal, que era o Roberto Leonel. Lembra desse? Esse que é outro que tá para ser preso, já não deve estar dormindo o Roberto Leonel, porque ele é quem quebrava ilegalmente os sigilos da Dona Marisa, do pessoal em volta ao Lula, de todo mundo, do pessoal do Odebrecht, inclusive de familiares de ministros do STJ. Esse é o grande problemão do Moro e do Dallagnol, que é uma investigação na STJ que vai levar à prisão deles. Só que, por ter acesso lá na Receita Federal, depois que começou o escândalo do Bolsonaro, e vamos lembrar que esse escândalo não tem nada a ver com a Lava Jato, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, alguém na Polícia Federal avisou, vai ter uma operação chamada Furna da Onça, que vai mirar gente que foi pega em relatório do COAF e tudo mais. E aí, o pessoal da Lava Jato foi ver, como foi gerado esse relatório do COAF, quem é que está investigando? Toda investigação é feita pelo MP, então é claro que o MP vai estar lá. Como a investigação foi feita com base em um relatório do COAF, é COAF e MP juntos. Não quer dizer nada. Não quer dizer que a tese do Flávio Bolsonaro era o quê? Que alguém lá dentro da Receita Federal fez como esse Roberto Leonel, começou a investigar familiares do Bolsonaro, achou alguma coisa errada, mandou fazer um relatório do COAF sob encomenda contra o Queiroz, e aí a partir desse relatório começou uma investigação. Se essa tese fosse verdadeira, se isso aí fosse verdade, a investigação realmente tem um vício, e a investigação toda teria de ser anulada. Toda teria de ser anulada. Só que tem um problema, esse relatório do COAF foi gerado automaticamente, isso já foi provado, foi gerado automaticamente. Para piorar, ontem o Paulo Guedes demitiu do Ministério da Economia, demitiu da Receita Federal, ele demitiu um dos auditores da Receita por corrupção. Ele demitiu que era a pessoa em que o Flávio Bolsonaro se baseava no caso dessa pessoa para dizer, tá vendo, esse cara também disse que foi perseguido da mesma maneira que eu fui.
Só que o cara não foi perseguido, tanto não foi que ele foi demitido já e ele perdeu em todas as instâncias da justiça. Quer dizer, o caso do Flávio é um balão vazio cheio de nada. Por isso que o Jair Bolsonaro está hoje, um dia depois disso, lembra que eu fiz o vídeo ontem? Quem não assistiu, assista o meu vídeo de ontem sobre o caso Flávio Bolsonaro, em que eu falo, tem uma prova fora do caso que ferra o Flávio. Para piorar, o Paulo Guedes demitiu o auditor da Receita, que era o ponto central na tese do Flávio, na tese que o Bolsonaro até cometeu crime com a ABIN, mandando a ABIN investigar pessoas e tudo mais, para tentar provar que esse relatório do COAF foi feito sob encomenda. E não foi, esse é o pior, não foi. Aí o Bolsonaro esse é o desespero do Bolsonaro, porque agora ele tenta enfiar o negócio para tentar apoio da esquerda, porque a esquerda, o que o Bolsonaro imagina é o seguinte, a esquerda vai ver e vai falar, o Bolsonaro tá ajudando a gente a ferrar com o Moro. Isso tá, nessa briga, sabe o que eu jogo nessa fogueira? O que você joga nessa fogueira entre o Bolsonaro e o Moro? Eu jogo gasolina, eu jogava gasolina, querosene, você jogava o que nessa fogueira? Então é isso, a gente joga gasolina quando dá, mas a gente não pode mudar o fato de que o Bolsonaro tá errado, de que o Flávio é um criminoso, de que o Bolsonaro só tá lá graças ao Sérgio Moro, e quem diz isso não sou eu, apesar disso ser óbvio, e eu já ter dito isso várias vezes, quem diz isso é o líder do governo Bolsonaro. Quem tem mais credibilidade para falar que o Bolsonaro só tá lá por causa do Moro do que o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados? Ninguém tem mais. E ele mesmo admite isso. Quer dizer, o Bolsonaro tá lá por causa do Moro, o Moro foi ministro do Bolsonaro por 1 ano e 4 meses, e agora tanto o Moro finge que não conhece o Bolsonaro e a Globo, que é lavajatista, veja bem, a Globo não faz jornalismo, a Globo faz ativismo político, porque o Jornal Nacional começa com as principais notícias do dia e não fala que o juiz Sérgio Moro está sendo pego no maior escândalo de corrupção judiciário da história da humanidade. Quem diz isso não sou eu, foi o New York Times, que é o maior jornal do mundo, diz que é o maior escândalo de corrupção judiciário da história da humanidade. Quem diz isso é o New York Times. O Jornal Nacional não coloca isso nas principais notícias do dia, já percebeu? É ativismo político. E a Globo começou a criar o quê? Um termo chamado bolsopetismo, para colocar o Bolsonaro e o PT no mesmo bloco e tentar colocar o Sérgio Moro e esse resto do pessoal em outro lado. Como se o Sérgio Moro e o Bolsonaro não fossem a mesma coisa. Como se o Bolsonaro não estivesse lá graças ao Sérgio Moro. E o Bolsonaro agora tenta se colocar num balaio diferente do Moro, como se o Moro não tivesse sido ministro dele por 1 ano e 4 meses. Como se o Bolsonaro não tivesse lá no aeroporto ido lá bajular o Sérgio Moro quando o Moro era a pessoa mais popular do Brasil. Como se ele não tivesse comprado o discurso da Lava Jato, inclusive sido eleito prometendo que ia ampliar a Lava Jato. Aí foi só ele ser eleito que ele começou a minar e acabar com a Lava Jato. E não foi falta de aviso, que a gente aqui na esquerda já avisava para o Brasil isso muito antes. O Bolsonaro vai ser eleito, ele vai acabar com todo o combate a qualquer tipo de corrupção, porque ele é corrupto. É claro que ele é corrupto. E aí, os lavajatistas, pelo ódio ao PT, olha como o ódio cega. Pelo ódio ao PT, ficaram cegos do que era o Bolsonaro e ficaram cegos de que o PT deixava investigar. E quem diz isso, de novo, eu tô repetindo aqui várias vezes, quem diz isso não sou eu, porque quem diz isso são pessoas que podem dizer melhor que eu. Quem diz isso foi o próprio Sérgio Moro, no dia em que se demitiu e caiu atirando. Ele disse, olha, nos governos do PT eu podia investigar, nunca houve interferência, mas no governo do Bolsonaro, desde o primeiro momento, há tentativas de interferência e agora há uma interferência. Tanto é que o Sérgio Moro foi demitido e o Bolsonaro fez exatamente o que o Sérgio Moro disse que ele ia fazer. Olha só como agora a extrema-direita está brigando e olha, vamos comprar... Epa, até me empolguei aqui. Vamos comprar um caminhão de gasolina para jogar nessa fogueira e vamos comprar uma pipoquinha também para dar risada, que vai ser boa. E se muita gente não estava acreditando até agora, os barriquelos da vida, não estava acreditando até agora que o Moro vai acabar preso, agora acredito, porque agora tem um fascista atrás do Sérgio Moro. E a gente sabe que fascista não deixa os seus inimigos soltos. Se o Bolsonaro puder, ele derrubou o Witzel, ele fez um monte de coisa. Se ele puder, ele prende o Moro, prende o Dallagnol, prende todos esses. Principalmente se ele souber que pro gado dele, ele consegue usar isso para tentar convencer essa gente burra de que o Flávio Bolsonaro foi perseguido. Aí, nossa, aí é um prato cheio pro bolsonarismo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios, mas é isso. E a gente tá aqui denunciando o governo Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui outros trechos do carro de som que rodou hoje lá em Madureira. Gente, o celular atualizou aqui, tá tudo diferente, difícil, viu? Olha só, aqui. Viu? Atualizou, mudou. Aqui. Viaduto de Madureira, viaduto. Mas esse rapaz fica louco com a câmera balançando, hein? Comida na mesa, só temos inflação e desemprego. E a vacina
vacina que salvaria a economia e milhares... Madureira! Não comprou. Fique ligado. Tá aqui, esse trecho estava falando da vacina. Audi e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Shopping Madureira. Morrendo de fome e só o governo... Tá aqui, rodou em Madureira. Eu sempre falo para as pessoas do Carro de Som, ó, tenta gravar o spot inteiro, quase todo o spot, que é o som inteiro, Carro de Som, para eu mostrar aqui no canal. Tenta mostrar as pessoas e tal, pessoas olhando, porque tem sempre uns bolsonaristas que aparecem dizendo, isso é mentira, você editou o vídeo e colocou um som de fundo e tal, mas tem vários vídeos que dá pra ver a reação das pessoas. Só que as pessoas do Carro de Som são pessoas simples, a maioria. Muitos não têm um celular bom, às vezes não sabem usar o celular, tanto é que o cara dá pra perceber que ele ficava assim com o celular. Ele gravava trechos, mandou uns 100 trechos de 10 segundos e não mandou nenhum de 42 segundos sem spot. Ele manda 100 trechos de 10 segundos e não manda um de 40. Mas, pelo menos dá pra ver que o trabalho está sendo bem feito. E amanhã em Salvador estaremos lá denunciando o desgoverno Bolsonaro, a falta de vacinas. É a vacina que vai salvar a economia, não é auxílio, não é nada. O que salva a economia é a vacina, porque aí você abre tudo. Você pode abrir tudo, assim como Israel já abriu absolutamente tudo. É isso. Você concorda com as coisas do vídeo? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Vamos pra cima. Falou!